Quanto ao corpo do Cristo que ascendeu fisicamente, como explicar? Uma vez que seria, para mim, impossível. Eu posso responder. Pois não, Álvaro, vai lá. Tem 2 versículos que respondem isso. Lucas responde para a gente isso. Versículo 24, capítulo 24, versículo 50, onde lá no Evangelho de Lucas é colocado que a ascensão de Jesus foi em Betânia. Ele os conduziu a Betânia, erguendo as mãos, os abençoou, e ali ele ascende aos céus. Mas depois, o mesmo autor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, escreve assim: então voltaram a Jerusalém, a um monte chamado das Oliveiras. Aí você precisa falar, não, ele confundiu o lugar, ele errou o nome. Mas aí, para mostrar que não tem erro, ele ainda escreve que está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então, ele faz a referência a uma lei. Então, aqui está claro que Betânia é depois de um caminho de um sábado, está além da possibilidade da lei de caminhar, e daqui, nesse outro versículo em Atos dos Apóstolos, o mesmo autor está escrevendo para nós que foi em Jerusalém. E aí, foi aonde? O que ele está querendo dizer? Foi ditado a ele por Paulo, no Evangelho, e por Maria. Conta lá em Paulo e Estevão. Então, a gente entende aqui que não foi nem necessariamente em Betânia, nem no Monte das Oliveiras. A gente pode compreender que isso é uma expressão espiritual, tem uma pretensão de que nós venhamos a compreender de que a missão espiritual do Cristo se deu, assim como nós entendemos que o profeta Elias, ele ascende aos céus. Todo aquele que cumpre a sua missão espiritual, ele ascende aos céus. Todo aquele que chega no estado de, não estou falando que Elias é um espírito puro, mas aquele que alcança a pureza máxima da sua missão, tem um processo cumpre de a missão. Então, para ficar claro que essa ascensão não foi física, aqui Lucas está colocando para nós, olha, ou em Betânia, ou no Monte das Oliveiras. E aonde foi? Pouco importa, porque o que está de mais importante aqui não é como se deu fisicamente, mas é a importância espiritual desse personagem, desse momento. Se o professor quiser colocar de outra forma, professor. Não, você explicou muito bem, se bem que Betânia e o Monte das Oliveiras são muito próximos. Praticamente a encosta, você saindo de Betânia, você entrando no Monte das Oliveiras, ali em Betfagé, são anexos. Geograficamente, é muito próximo. E segundo, o que eu acho ainda mais importante, Paulo dá a resposta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Quando ele fala de ressurreição, ele diz que, semelhado na corrupção, ressuscita incorruptível, considerando e fechando o que acabou de falar você e Elahá. E ele diz ainda no versículo 50, o que eu quero dizer para vocês é que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, quem vai ao mundo espiritual é o corpo espiritual, nunca o corpo físico. Por isso que a maioria não entende como é que Jesus subiu no corpo físico. Ninguém subiu assim, nem jamais subirá, porque é contra a lei e está contra a lei da ciência, contra a lei física. E que carne e sangue não chegam ao mundo espiritual. Só a centelha divina que foi inoculada em todos nós, como está lá narrada por Moisés no Gênesis 2:7. Quero fazer um comentário sobre essa questão. A ressurreição de Jesus, ela é tida pelo cristianismo clássico como o momento através do qual o corpo morto de Jesus voltou à vida. E esse corpo morto, retornado à vida, conviveu com os discípulos, e esse corpo que estava morto, que voltou à vida, depois sobe aos céus. A dúvida vem exatamente daí. Como é que a doutrina espírita interpreta?
Para a doutrina espírita, a visão é diferente. Dentro do texto evangélico, diz que por que não acharam o corpo de Jesus? Porque os judeus diriam que o corpo dele foi roubado, por isso que não acharam. Diz assim, e isso está dito pelos judeus até hoje. O pior é que até hoje é dito que o corpo foi roubado. Até hoje continua valendo. E se algum dia alguém chegar e disser, está aqui provado que Jesus foi roubado, não tem problema. Isso não afeta a fé espírita. Se algum dia alguém cavar um lugar e achar um ossuário de Jesus e provar que aqueles ossos são dele, também não é problema. Isso é problema para a fé cristã clássica, que aceita que o que ressuscitou é o corpo morto. Para os espíritas, não foi o corpo morto dele. O corpo morto dele, sei lá, o corpo morto dele é corpo morto, porque uma vez morto, não tem jeito. Seria assim, morreu, acabou. Então, se foi roubado, se foi enterrado, vai ser achado depois, não importa para nós. Porque quem aparece para os discípulos não é o corpo, é o espírito materializado. Jesus aparece para Madalena, materializado. Jesus aparece para os discípulos, materializado. Aparece em Emaús, materializado. Aparece para todos, materializado. Espírito materializado. E o corpo? O corpo, sei lá, foi roubado, está enterrado, ou ele desintegrou esse corpo para não ter que ser cultuado, que infelizmente não deu certo, porque o povo continua cultuando mesmo o túmulo estando vazio. Aí o que acontece? Quando chega na hora da chamada ascensão, o que houve? Ele despede-se e se desmaterializa. Então, cadê o corpo? Cara, o corpo dele subiu. Por que anjo tem asa? Porque os espíritos entravam nos lugares, só pode ter asa, que a porta está toda trancada, o cara entrou por onde? Voando. Então, confere-se asa aos anjos. E confere-se a Jesus uma ascensão, mas para a doutrina espírita, não era o corpo, era o espírito materializado que então subiu para o mundo espiritual. É assim, portanto, a doutrina espírita não tem a menor preocupação com o destino do corpo de Jesus, porque sangue e carne não herda mundo espiritual.